Desculpa, Adriana. Sim, então vejamos então, este é um manual prático sobre o manuseamento e processamento de pescado, da pesca e da aquacultura artesanal. Já vamos ver a importância de eu estar a referir-me da pesca e da aquacultura artesanal. Moçambique tem o terceiro litoral maior de África. Mas não é só o litoral que nós também temos a tradição da pesca e nós começamos a ter a tradição da aquacultura. São atividades não só importantes para a alimentação, mas, por exemplo, são essenciais para a segurança alimentar. A base da proteína que nós consumimos vem do pescado, né? Fora as outras qualidades que o pescado tem. Além disso, também ela é uma fonte de emprego de muitas famílias. Agora, a perda do valor da qualidade está associada a uma série de coisas. Nós já falamos aqui, boas práticas de higiene numa comunidade sem água. E quando eu estou a dizer sem água, não estou a dizer sem água canalizada, estou a dizer sem água. Tem que andar, às vezes 1 hora, para ir buscar a água à cabeça num determinado lugar. Sem drenagens, sem saneamento do meio, por isso. Sem latrinas, já não estou a falar de casas de banho tradicionais, estou a falar das nossas latrinas, que também funcionam. E a essa comunidade, sem energia elétrica, estamos a pedir que é preciso ter gelo, que é preciso ter um transporte, e não pode estar exposto aos raios solares. As estradas, algumas estradas, até é uma piada, né? Mostrar as estradas, porque de estradas já não tem nada, né? Então, estamos a falar também que é preciso tal processamento com higiene, e estamos a falar das perdas pós-captura e da venda. Nós estamos convencidos que somos muito bons vendedores. Dar um exemplo. Eu vou comprar numa banca de mercado o peixe. A tal senhora com o camarão que, usando a palavra bem básica, me aldrabou com a qualidade do camarão que me vendeu. Eu não volto àquela banca, porque eu tenho outras bancas ao lado. Se eu não tiver, eu teria que voltar àquela banca. Então, na verdade, a ligação ao mercado e a organização do mercado é uma questão que tem que ser pensada. Temos que investir um pouco no setor pesqueiro a desenvolver esta ideia da comercialização. Como dissemos, 85% do pescado que nós consumimos vem da pesca artesanal e algum até é exportado. Mais do que 330 mil famílias dependem da pesca e do processamento. Eu não sei porque tenho a impressão que esta cifra é maior, mas pronto, esta é a informação que eu tive. E aqui fala de 30% a 40% de pescado que perde a qualidade, que não é consumido. Mas isso não é verdade. Este pescado é consumido. Ele é consumido sem qualidade. A proteína daquele pescado já está completamente desnaturada. A gordura daquele pescado já está completamente rancificada. Mas nós comemos aquele pescado. Então não passamos fome. Nós falamos aqui da perda da qualidade nutritiva daquela proteína, daquela gordura. Então é muito importante ver que esses 30% a 40% não significa pescado que é deitado fora. Porque mesmo aquele pescado que, por exemplo, é contaminado com diesel ou algum combustível, as pessoas vão às lixeiras, pegam naquele pescado, lavam aquele pescado, e nem vou dizer que vendem, mas pelo menos consomem. Por isso temos situações aqui no país de consumo de produtos que realmente não têm qualidade e às vezes são contabilizados como perdas. Este manual baseou-se em 2 factos. Tentou, né, basear-se em 2 factos. O pescado bem manuseado é dinheiro. O pescado mal manuseado é perda de dinheiro. Então, tentar que as pessoas entendam que mesmo que o pescado seja da aquacultura, ele tem que seguir as mesmas boas práticas que eles já aprenderam para o pescado do mar. Porque há a ideia de que aquele pescado, como sai daquele tanque que está no quintal da minha casa, eu posso pô-lo no chão porque é o quintal da minha casa. Não posso pôr na areia do chão do quintal da minha casa. Porque ele sofre as mesmas alterações do pescado do mar. Então, o grupo-alvo é mais uma vez extensionista, não é? Mas principalmente o que se tentou é desenvolver
a comunicação deste extensionista, tentando mostrar a ele que o que acontece de errado ou de incorreto, não vamos dizer errado, de incorreto neste momento, e como é que você pode ensinar a evitar. Então, é um manual que está com muitas tabelas, né, que mostra isto está incorreto, para você evitar que isto aconteça, faça desta maneira. E é muito importante também valorizar o conhecimento local. Nós encontramos, por exemplo, no norte, um produto chamado frito, fumado, seco, não sei muito bem o nome que lhe dão. É um peixe que é fumado e como é muito gordo, ele acaba fritando com o calor da fogueira, né? E ele é vendido em quase todo o norte do país. Eu não sei se é Nampula também. Este peixe, se nós fôssemos analisar sobre as questões sanitárias, ele tinha que ser consumido num lugar sem geleira, no máximo depois de 3 dias. Até porque é um peixe gordo, tipo sardinha. Mas ele em Cabo Delgado, às vezes até 15 dias, ainda está a ser comercializado. Então, são estas análises que é preciso fazer, porque o conhecimento local está lá. Só que é preciso aprimorar esse conhecimento local, às vezes com medidas muito simples. E aqui voltamos ao conceito de pescado. E porquê? Pescado para nós é peixe. Mas pescado não é peixe. Pescado é peixe, crustáceos, é também as nossas baleias, é tudo aquilo, as algas, tudo aquilo que se destina ao consumo humano. Todos aqueles animais que vão para o consumo humano é considerado pescado. Até rãs, sapos, né? Sapos, rãs, né? É consumido também. Não temos muito hábito de consumir aqui, né? Mas bem. Agora, por que é importante trazer isto aqui? Porque neste momento nós falamos de produtos da pesca, produtos selvagens, que vêm do mar, dos rios e dos lagos. E falamos do pescado que é cultivado na aquacultura. Atenção, este pescado que é cultivado também pode vir dos lagos, da água doce, também pode vir dos rios, também pode vir do mar. Os camarões vêm da água salgada. Também pode vir das águas salobras, como por exemplo a tilápia, que se dá muito bem, quer na água doce, quer na água salobra. Esta importância de vos trazer isto, ou trazer lá no manual, é para chamar a atenção que quer o pescado de origem do mar, selvagem, quer o pescado cultivado, tem que ser manuseado com as mesmas regras de boas práticas. Não há boas práticas para o pescado do mar e boas práticas para o pescado da aquacultura. Eles têm um sistema em que se altera da mesma maneira. A cadeia de valor é a mesma. Começa no momento em que se captura até o prato do consumidor, ou começa no momento em que se cultiva até o prato do consumidor, e em cada uma das etapas da cadeia de valor, nós acrescentamos valor ao produto. Né? Por isso não há diferenças. Agora, quando eu estou a falar que não há diferenças, temos que ser um bocadinho cuidadosos. O manual apresenta uma tabela com as diferenças físico-químicas que acontecem no peixe de água doce e no peixe de água salgada. Por exemplo, o trimetilamina. O trimetilamina existe nos peixes de água salgada, mas não existe nos peixes de água doce. Então, qual é uma consequência? Quando um peixe de água salgada se altera, tem aquele cheiro nauseabundo, um cheiro tipo a enxofre. Quando um peixe da aquacultura se altera, tem mais um cheiro tipo terra, tipo lodo. Tá? Isto tem um bocado a ver, claro que tem a ver com a constituição, com os meios ambientes e com o tipo de bactérias que existem neles. Sim. Sim? Desculpa. Então, só para dizer que, mais uma vez, lembrar o grupo-alvo. O grupo-alvo é o extensionista médio que vai trabalhar com as nossas comunidades. Então, estes detalhes aparecem um pouco no manual, só para dar alguma precisão técnica, mas não é desenvolvido, né, 100% como teria que ser se o manual fosse, por exemplo, a técnicos superiores. Quando falamos de qualidade de pescado, é muito importante falar de que o pescado se altera com muita facilidade, mas também
é muito fácil de ser detectada essa alteração. Os sinais são muito evidentes. Não só os sinais são evidentes, como a conservação deles também é relativamente fácil. Por exemplo, é importante dizer que um peixe estragado, nem que se ponha gelo, nem que se faça a salga, não melhora a qualidade do peixe estragado. Peixe estragado é peixe estragado. É como a ruga aqui. Eu até pensei hoje, pintar um olho, não pintar o outro para vos mostrar. Eu posso até disfarçar as rugas que tenho aqui, mas eu não consigo tirá-las. E mesmo que eu vá fazer uma operação, posso até, né, fazer uma operação para tirar rugas, mas sei lá, se eu fizer aqui para tirar rugas da boca, a minha boca já não fecha mais. Estão a ver? Então, nada que se deteriorou, se consegue, ainda não descobriram, se calhar já descobriram, eu que não sei. Mas estão à procura disso, né? Estão à procura de parar o envelhecimento, né? E há metodologias, fazer caretas, não sei quantos, para ver, aumentar a circulação e tal, para as células não morrerem, mas é difícil. Então, no pescado não é possível. Então, realmente, um peixe estragado é difícil voltar para trás com a qualidade. É importante saber as etapas da alteração do peixe. O peixe vivo passa primeiro, depois da morte, por um pré-rigor, depois passa pela fase de rigor mortis, que é quando o músculo fica duro, e depois passa pela parte de pós-rigor. Por que é importante conhecer estas etapas? Principalmente depois do rigor, acontece que as bactérias invadem a carne do peixe e provocam a sua deterioração. Por que nós insistimos nos manuais de manuseamento e processamento em tornar a repetir esta matéria que toda a gente já conhece? Isto já é conhecido de toda a gente. Mas é importante nos lembrarmos disto para poder entender os métodos de conservação e evitar e manter a qualidade. Então vamos dizer, primeiro temos a fase das enzimas. As enzimas que normalmente estão no nosso intestino ou no nosso estômago, elas têm a propriedade de dividir os nossos alimentos em bocados mais pequenos e com base desses bocados mais pequenos nós conseguimos fazer a ingestão, mas quando o peixe morre já não temos alimentos para elas digerirem, então o que é que elas vão digerir? A parede dos intestinos, ou seja, vão amolecer a carne do peixe. E ao amolecer a carne do peixe fazem com que as bactérias possam invadir e aí o peixe apodrece. Agora, é interessante, eu trouxe aqui o camarão, podia ter traduzido peixe, trouxe o camarão porque achei tão bonito este camarão, umas cores vivas, umas cores tão lindas, mas à medida que ele se começa a deteriorar, ele começa a perder a coloração, depois ele começa a adquirir outra coloração, uma coloração estranha, e finalmente ele termina como se estivesse cozido. Ele não está cozido, ele está podre. Mas é importante dizer que não é só a coloração que se altera, também se altera o cheiro, também se altera a textura, por isso que disse ao início, o pescado se altera com muita facilidade, mas também é muito fácil de detectar a alteração do pescado. E isso é um aspecto muito importante quando estamos a falar de manuseamento e processamento. Agora, como evitar? Só há 3 coisas a utilizar. O controle do tempo, da temperatura e da higiene. Então, o controle do tempo, o pescado nunca pode ficar diretamente sob os raios solares. Quando eu estou com a mão limpa, aperto uma pessoa que está com a mão suja, automaticamente a minha mão fica suja. Ou seja, se eu pego uma faca suja e corto o meu peixe, automaticamente o meu peixe está contaminado. Por isso é um fator que é muito importante. E o manual tenta trazer imagens simples, como por exemplo uma chaleira a ferver a água, e mostra qual é a relação daquela temperatura, daquela água a ferver e as bactérias. As bactérias, a maior parte morre. Não todas, mas a maior parte morre. Mas a água, a temperatura do chá, já não morrem todas as bactérias. Ela fica, nem morrem, ficam ali meio adormecidas, meio lentas. Se for a temperatura de 0 graus, bem, ela já fica assim meio cansadinha, já está insonada, quer dormir. E principalmente a menos 30 graus, o que acontece é que elas não se proliferam, não se multiplicam. Então reparem bem, não é porque eu congelei o peixe que o peixe deixou e matou-se as bactérias. O que aconteceu é que as bactérias deixaram de se multiplicar. Então a minha carga bacteriana acaba ficando um bocado reduzida. Então, estes aspectos parecem subjetivos, mas apresentados desta maneira com bonequinhos, talvez, né, facilita a disseminação. Também tentamos aqui explicar que os métodos de conservação
São muito simples. É só destruir ou inativar as enzimas que estão na carne do peixe ou que estão nos micro-organismos. E em relação aos micro-organismos, temos que evitar a contaminação e temos que dificultar a sua proliferação adicionando gelo. Peixe e gelo se adora. Peixe e lavagem, água limpa se adoram. Peixe e sal também se adoram. Adoram a maneira de falar, né? Os conservam. A seguir, nós apresentamos uma série de exemplos, como por exemplo de manuseamento, que são as situações a evitar. O manual mostra as situações e dá recomendações como evitar. Não ponha lixo, plásticos, etc., porque depois não vai conseguir capturar peixe. Quando tiver um tanque de aquacultura, faça a vedação para os animais à volta, tipo sapos, ratos, etc., não comerem o peixe que você tem lá dentro do tanque. Se você vai à casa de banho ou se vai à latrina, não se esqueça que a tua mão está suja, sempre suja. Tem que lavar as mãos, não há essa história. A minha casa de banho é muito limpa, eu uso todos os produtos limpinhos. Não há isso. A sua mão está suja quando entrou na casa de banho. Tem gelo. Que bom que conseguiu gelo. Mas deixa o gelo no chão, na areia, é contaminado. E as pragas, também não podemos esquecer. Também mostramos, principalmente, como é que acontece, por exemplo, a refrigeração. Quem de nós não sabe de pegar 2 pedras de gelo e pôr um bocado de água à temperatura ambiente? Passado um bocado, a minha água está fresca e o meu gelo derreteu. É a mesma coisa que se passa com o pescado. Nós pomos o gelo misturado com o pescado e ele absorve o calor do pescado. Agora, se eu coloco em cima do camarão uma pedra grande só num canto, o que mais posso provocar é partir esse camarão. Quer dizer, aquele dano físico vira uma porta de entrada. Então, o que eu tenho que fazer é misturar o gelo de maneira que toda a superfície do camarão esteja em contacto com o gelo. Não tenho gelo, estou num sítio sem energia elétrica. O que é que eu vou fazer? Imagine, é como pôr um chapéu. Pega a sua caixa, ponha, um saco de juta molhado, vai refrescar automaticamente aquele peixe que tem lá. Ou então, use macubar, use algas, use folhas verdes. Tem o mesmo efeito que a gente tem quando a gente põe um chapéu. Ou quando a gente pega um lenço, molha com um bocadinho de água e passa a água pela testa. Tem o mesmo efeito. Então, muitas vezes o que tentamos mostrar nestes manuais práticos para este grupo-alvo é, por exemplo, simples, tentar mostrar o que é que ele pode fazer. Um aspecto que achamos importante é falar dos rendimentos. Um peixe dá origem a filetes, à cabeça, às espinhas, etc. Mas, na verdade, de um peixe inteiro, em média, só 33% é comestível. O resto são resíduos da filetagem. E aí entram os novos conceitos, porque hoje a gente já não admite isto. Isto era feito antigamente. Hoje nós não admitimos que só 33% do peixe é aproveitado. Nós queremos aproveitar o peixe todo. Então entramos agora, aqui já está na economia, devia estar talvez nos negócios, não sei. Então entramos agora com a ideia da economia circular e da economia azul. Nós temos que conseguir aproveitar tudo. Aquele peixe, nós vamos transformá-lo em produtos de valor acrescentado, nós vamos transformá-lo em subprodutos e vamos criar cada vez mais inovações. O manual fala um pouco da salgagem, mas salgagem já está em todo lugar. Então só tenta mostrar que o princípio da salga é entra sal, sai água. O princípio da secagem, pelo calor, sai água, constituinte do próprio peixe, e o peixe fica sem água, e sem água as bactérias têm sede, não conseguem viver. A fumagem, aquele que está ali no meio é o tal peixe que eu falei de cabo delgado, o tal frito, fumado, seco, não sei muito bem que nome lhe dão. A fumagem é um método muito interessante, ela adiciona ao produto um sabor especial. Essas partículas de fumo que se adicionam na superfície do peixe também o conservam, só que infelizmente algumas dessas partículas também podem ser um risco para a saúde pública, né? De qualquer maneira, é um produto extremamente divulgado, é um produto muito importante, é um produto que serve, por exemplo, no nosso clima, chuvas repentinas, a fumagem é um método de conservação. Falamos aqui, por exemplo, em mercados, né, equipamentos simples, como, por exemplo, ali aquelas bancas inox que podem ser retiradas e pode-se lavar a banca. Temos aqui o fogão solar, quando falamos neste momento do respeito ao meio ambiente, à conservação, etc.,
este uso de secadores solares, de fogões solares, é muito importante nas nossas áreas. Eu vou-vos dizer uma coisa, as pessoas quase não acreditam que realmente a água aquece naquela caixinha com uma tampa de vidro, né? E quando conseguem ver que a água ferve, né, dias de sol, naturalmente, é uma descoberta e sem gastarem dinheiro, além do investimento inicial da caixinha, né? Produtos de valor acrescentado, como falamos ali adiante, é uma maneira de nós caminharmos para valorizar o nosso negócio, tornar produtos que possam nos render mais dinheiro, à medida que nós acrescentamos valor, o produto vai melhorando, mas não só. Por exemplo, aquela carne que fica agarrada às espinhas, nós podemos retirar, não é? Fazendo uma pré-cozedura daquela cabeça e daquela espinha, e essa carne que sai de peixe pode servir para fazer chamuças, para servir bolinhos, salsichas, etc. Nós podemos também pegar um produto que não é muito bom, podemos espaná-lo e já estamos a apresentar um produto de valor acrescentado que é mesmo importante. Por isso, quanto mais processamento, mais rendimento, mas sempre fazendo aquela análise do plano de negócio. Porque podemos estar a gastar mais do que aquilo que nós depois conseguimos vender. Sobre o aproveitamento de subprodutos, falamos um bocado deles, não é? Porque hoje em dia a ideia é chegarmos àquilo que a gente chama lixo zero, com aproveitamento inclusivamente da pele do peixe, das escamas, das espinhas, etc. E em último caso, se não temos nenhuma possibilidade de fazer isso, podemos usar os desperdícios de pescado para fazer compostagem nas machambas, por exemplo, para servirem de adubo e tal. E não podemos esquecer que menos lixo é uma contribuição à preservação do meio ambiente. Em Moçambique, já temos uma empresa, pelo menos uma que eu conheça, que faz o aproveitamento de algas e produz já vários produtos como sabonetes, etc. E é, sem dúvida, uma vitória, né? Eu até pensei que o colega ia estar aqui, o nosso colega, o Dr. Sidónio, mas na verdade está de parabéns. Esta imagem é de uma aquacultura da Aquapemba, em Pemba. Né? Esta empresa fechou. Esta empresa já não funciona, é uma tristeza ver estas coisas a terminar, mas como vocês podem ver, era uma empresa muito grande que fazia cultivo, né, do peixe na própria, não era na Baía de Pemba, ali perto, numa daquelas baías, né, e produziam realmente bastante pescado, mas infelizmente, muito obrigado.